o professor Esteban e hoje é uma terça-feira, dia 14 de fevereiro do ano gregoriano 2023 e estamos gravando este que é o nosso sexto encontro do ciclo que chamamos Ciclo de Encontros de Crônicas de José Aldemir de Oliveira. Então, dou as boas-vindas a Claudiane, que é a nossa palestrante de hoje. Continuar, boa tarde, né, a todos, e vamos continuar. Eu trago um texto que eu encontrei na internet, né, que trata sobre o Cronos e o Kairos, as personificações do tempo. E eu vou ler aqui para vocês, depois eu vou comentar algumas coisas. Já ouviu falar em Cronos e Kairos? Ambos representam o tempo. Entretanto, existem algumas peculiaridades que os diferenciam. Para você entender melhor, faremos aqui uma analogia. Estavam alguns amigos reunidos quando um deles decidiu relatar como havia sido a sua viagem ao exterior, dizendo que ela havia sido razoável, porém com muitos contratempos. Ele ainda seguiu dizendo: o voo de ida saiu um pouco depois do horário, mas o da volta atrasou bastante. Quase 4 horas. Isso me deixou nervoso e estressado com a companhia aérea que me deixou sem atendimento e informação. Fecha aspas, né? Um dos amigos disse então: esse viajante é Cronos. O tempo para ele tem relação direta com horários, duração, prazo e atrasos. Para mim, tempo é Kairos. E tem muito mais a ver com qualidades e valores. Com toda certeza, o segundo participante, né, dessa conversa iria contar a experiência de uma forma diferente e focaria nas oportunidades que teve, de como aproveitou o tempo de espera e das surpresas, né? Essa breve história serve apenas para mostrar de uma forma mais ilustrativa a diferença entre duas palavras gregas, que podem ser traduzidas para a nossa língua como tempo, mas que possuem sentidos bem diferentes. Entretanto, o fato é que fica difícil compreender essa linha de pensamento sem se aprofundar um pouco mais na cultura, né? De tudo aquilo que existiu. Cronos era um titã, também chamado de Aeon, eternidade, que personificava na mitologia grega o tempo eterno e imortal. Era ele quem governava, soberano sobre a cronologia dos deuses imortais. Esse personagem da mitologia grega era o mais jovem dos titãs, porém era representado como um velho, senhor do tempo. Ele era filho de Gaia, a terra, e Urano, o céu, e era não somente o rei dos titãs, mas também a representação do tempo no seu sentido mais destrutivo, como o tempo que ele tudo devora. Esse titã serviu como inspiração para a história de Cronos, na seita órfica, ao qual chamava de o deus primordial do tempo. Cronos tem um importante papel no mito em que castra o seu pai Urano, a pedido de sua mãe Gaia, tornando-se o rei do céu. Desde então, o mundo passou a ser governado por uma linhagem de titãs, que, de acordo com Hesíodo, era a segunda geração divina. De acordo com a mitologia, Cronos temia uma profecia de que seria retirado do poder por um de seus filhos, justamente por isso que ele engolia os seus filhos assim que saíam do ventre da mãe. Aqui eu destaco nessa frase, e essa é uma alusão ao tempo que gera, ao tempo que devora, ou seja, a cada segundo que termina se inicia um novo segundo, né? Já Kairos era retratado como sendo o oposto de Cronos, isto porque ele era despreocupado e não dava atenção para o tempo cronológico, para calendários ou mesmo para o relógio. Por isso era considerado como o deus do tempo oportuno. Ele era representado sempre como uma figura jovem que andava nua, possuía asas nos tornozelos e nos ombros. Uma curiosidade é que Cairo só tinha uma mecha de cabelos, que caía sobre sua testa, ao passo que a sua nuca era calva. Isso se torna incrivelmente interessante quando analisamos o motivo desse personagem ser representado dessa forma.
O fato de Cairo só ter cabelo na frente faz uma analogia ao caráter instantâneo do tempo, ou seja, ele só pode ser pego agarrado pelos cabelos, quando está vindo para nós. Depois que já estiver passado, não há mais como agarrá-lo, assim como o tempo. Né? Aí aqui, voltando um pouquinho, está aqui o Kairos, na representação, né? De Kairos, como podem ver, o cabelo dele aqui, né? É cal. E também aqui o Cronos. E com base nesse texto e também com a nossa crônica, né? Memória de Sabores, eu faço um resumo de todas as 3 crônicas que eu já apresentei. Para finalizar a história e a leitura das 3 crônicas na minha perspectiva, né, faço um resumo. Na crônica A Cidade um Sonho, lemos o início da história das pessoas que chegam pela primeira vez na cidade. E que, em meio à perplexidade, tem o desejo de fazer parte dela, né? Esse nosso personagem da primeira crônica, que era A Cidade um Sonho. E o faz. Esse personagem, né, após chegar, ele consegue e faz parte da cidade, pois para o personagem o sentimento de pertencimento é a realização de um sonho. Né? E continuamos com a crônica Companhia Nossa de Cada Dia, que foi a segunda, onde percebemos a nova realidade vivida pelo personagem, que um dia chegou à cidade. Agora inserido nela, devido às dificuldades, miséria, conflitos, a vida robotizada, né, dentro de uma empresa, dentro do seu trabalho, seja qualquer for esse ambiente, a luta de sobrevivência após esses fatos, né, corriqueiros da vida dessa pessoa, tem como desejo retornar ao seu lugar, à sua cidade ou em qualquer outro lugar onde antes lhe parecia ser o conforto e refúgio. Né? Porém, existe um empecilho. Lembra que saiu do lugar de refúgio justamente porque almejava coisas melhores e maiores. É preciso continuar lutando. Não porque tem que vencer, mas porque é preciso, é uma obrigação, né, desse personagem, né? Continuar mesmo que tudo seja monótono. Então, é preciso vencer e continuar mesmo que tudo seja monótono, repetitivo, cansativo, né? E para finalizar, né, de Memória de Sabores, onde o nosso personagem busca recordar seu tempo de infância por uma conversa com uma amiga. Né? Aqui lemos que os sabores lembram e marcam a história e momentos da vida do personagem, no que lhe concerne guardar e guardará o profundo recanto de sua memória, as lembranças e sentimentos do seu passado, presente e futuro. Na obra, né, Crônicas de Manaus, também encontramos uma outra crônica que se chama Memórias de Bálsamo. Quero apenas apresentar uma diferença, né, entre da crônica Memórias de Sabores e a Memórias de Bálsamo. Eu destaco que o tema dentro da Memórias de Sabores são primeiramente as pessoas, depois a cidade, né, e o narrador, que é o cronista. E o tempo dentro da obra Memórias de Sabores é a representação do tempo que passa na vida do homem na cidade, né? Esse homem é que sofre com essa mudança, né? Com esse passar desse tempo, né? Na vida dele. E os sabores, né? Os gostos marcam e lembram, né? Esse tempo que passa na vida dele, né? Deste homem, deste personagem. E já na crônica Memórias de Bálsamo, o tema também é o tempo, mas o personagem principal, no caso, é a cidade, e depois as pessoas e o cronista narrador. Por quê? Porque o tempo passa para a cidade, né? O cheiro, né, os aromas lembram das coisas da cidade, né? E marcam o tempo que passa no decorrer dos anos, da transformação. Só que quem lembra desses marcos, desses aromas, é a pessoa, né? O nosso personagem, né? As pessoas, né, que lembram desses marcos, desses aromas, né? Que estão descritos no texto, né? As cidades cheiram que nos possibilita identificar parte
partes pelo seu aroma, dando conteúdo aos lugares como espaço dos aconteceres, né? Cada espaço descrito, cada cheiro, cada aroma, né, descrito no texto, lembra ao nosso personagem alguma coisa que aconteceu, algo que marcou, né? Porque ele diz que a cidade é um espaço de aconteceres, né? Então, cada monumento, cada esquina, podemos dizer assim, para o nosso personagem, lembra de alguma forma algo que marcou a sua vida, né? Naquele momento, naquele lugar, né? E diante disso, né? Nessa diferença, eu trago algumas reflexões para nós, né? E caso vocês queiram também buscar mais outros ou depois comentar mais algumas coisas, né? Vocês terão a oportunidade. Com base na leitura do texto, faço as 3 reflexões, né? Primeira, que o tempo passa para todos. Por mais que a certo momento da vida pensamos em retornar, né, ao passado para reviver ou corrigir, melhorar algo que um dia vivemos, não se pode fazer, né? Não se pode fazê-lo mais. Temos que seguir em busca do melhor como pessoa e como ser humano que nós somos, né? Como popularmente as pessoas falam, né? Vida que segue. E outra, coisas mudam, né? As pessoas mudam. Né? Assim como nós vimos as transformações da cidade, né? Por exemplo, na questão da estrutura, né? Da cidade, né? Algumas já se perderam, não existem mais, outras estão... ainda existem os resquícios, outras foram transformadas em outras lojas, né? Os prédios, muitos estão em ruínas, como nós vimos nas outras crônicas, né? Então, as coisas vão mudando, né? Quando criança, você vivia de uma forma, né? Quando jovem, de outra, e agora, na melhor idade, já mais maduro, né? Também se vive diferente, né? Bem mais diferente. Você colhe o que você planta, como dizem, né? Tanto na vida como na questão ambiental da cidade, né? Cabe somente a você aproveitar da melhor maneira possível as etapas da vida e esses momentos que você tem, né? Que você passa na sua vida. E com relação à cidade, né? O que fazemos com relação ao meio onde vivemos, né? Por exemplo, a cidadezinha. Será que continua igual quando você saiu, né? Será que ainda continua igual? Eu recordo aqui, né? Uma lembrança pessoal minha. Acredito que na minha cidade, pelo que eu escuto falar, né? Eu ouço falar agora, não é mais como antes. Na questão de segurança, por exemplo, né? A criminalidade, que antes tinha um baixo índice, hoje, atualmente, aumentou muito, né? A insegurança, assalto, as mesmas coisas que acontecem agora aqui em Manaus também acontecem lá, né? Na cidade. E a cidadezinha, será que continua igual quando você saiu? Segue como um lugar de paz e tranquilidade, né? Com uma rua só? Onde você conhecia os seus vizinhos, né? Conversava com seus vizinhos. Será que ainda continua? Será que aqueles mesmos vizinhos ainda continuam morando na mesma rua, né? Se mudou alguma coisa, né? Na cidade grande, tudo continua igual como no dia em que você chegou ou como era na sua infância, né? Continua igual, ou mudou, piorou, melhorou, não sei, né? E o que você faz para conservar o contexto histórico e cultural, né? Já que você faz parte dela. Em relação ao meio ambiente, por exemplo, que cerca a nossa cidade, que cerca Manaus, o que temos feito? As frutas, os animais, as florestas, como um todo, né? O rio, os rios, o que temos feito? Poluído, devastado? Ou somos tão egoístas que queremos guardar para nós mesmos o que um dia conhecemos, vimos, vivemos, saboreamos, sem dar para os outros, né, que seriam os nossos filhos e netos, né, as outras pessoas, a vez de construir suas memórias e lembranças. Aqui eu chamo, né, convido, na minha perspectiva e a minha leitura pessoal também, e é o que eu quero apresentar também no meu trabalho, e acredito que ainda tem muita coisa para se explorar dentro dessas 3 crônicas, assim como na obra toda, né? E eu retomo, né, a minha primeira
palavra no início que eu digo que é por isso que essa obra ela é importante, né? Porque ela nos faz refletir, né? As crônicas elas têm esse papel, né? Essa característica de nos envolver, de nos fazer refletir. E é isso que eu apresento para vocês. E finalizo com a frase, né? Do Crônicas de Memórias de Sabores: o tempo, tal qual os sabores, não para. E é isso. Obrigada. Obrigado. Muito boa a sua apresentação, bem clara, né? Como tinha comentado no início, né? Que já tinha visto as anotações da Claudiane, e aí tudo indicava que ia ser uma apresentação muito interessante. E isso também que a Claudiane coloca, porque vai também ela que a crônica, né? A crônica, o cronista, né? Está falando com nós leitores, né? É como se fosse uma conversa, só que a gente não consegue conversar. A gente ouve o que ele fala com a gente, né? Mas a gente não tem como nós falarmos. E aqui a Claudiane, quando faz essa análise, ela dá essa conversa, né? Ela coloca sua experiência, né? A partir do que está na crônica, do destaque, né? Que está na crônica, Claudiane vai mostrando também, porque ela também vem do interior, muito bem marcado, do interior diferente do interior do cronista, né? E aí a gente vê por conta da fruta, da comida, né? Se fosse a Claudiane escrevendo uma crônica, certamente ia falar dos temperos, né? Que da terraneira são bem marcantes, bem interessantes, né? Cada lugar tem as suas características culinárias, né? Sua tradição, não só da culinária, do preparo, né? Da comida, como também da própria alimentação, né? A fruta muda, não tem as mesmas frutas em todos os lugares, né? Então, vai mudando isso, a fruta, a verdura, né? Os peixes, né? Mudam dependendo do lugar, e o preparo também, né? Que também vai mudando. E a Claudiane potencializa ainda mais a crônica do José Ademir ao dialogar com ele e mostrar a sua experiência, e mesmo dizendo, isso aqui eu nunca experimentei, né? Fica claro de que porque não é porque todo mundo mora na Amazônia, que não, é muito grande, né? É muito grande e muda de um lugar para outro, né? Então é interessante essas coisas, e da maneira que que nos apresenta, né, Claudiane, não só fazendo uma análise formal, né, do que seja um texto literário, né, falando dos personagens, falando que tipo de narrativa, né, claro, qual é a classificação, isso a gente aprende teoria da literatura, né, mostrando essas coisas, como também mostrando outra parte, né, que a literatura tem, né, que é trazer, né, algo a mais. E não só na ficção, a gente vê muito isso, né? Quando fala, Claudiane chama a atenção das palavras que estão no dicionário, né? A narrativa em prosa, né? Que vai, normalmente, está dizendo o que diz, né? A poesia trabalha muito com metáfora e outra figura, né? De linguagem em que diz muito mais. Mas a boa literatura também, mesmo que seja em prosa, também diz algo a mais, né? E as relações que faz. Você lembra que sempre chama a atenção da relação que o José de Mim coloca, né? Nas crônicas dele, e sempre fala assim, de literatura, ou de algum autor, de alguma obra, né? Não sei, talvez quem é mais novo ainda... o tempo não para, e que é de um tempo que, claro, o José Denis certamente conheceu, né? Então traz esse diálogo também, né? Como no caso com a música popular brasileira, onde tem uma canção, né? Canção é quando tem
letra e música, né? Em que tem o tempo não para, né? E foi um período também que marcou um tempo também marcado pela música, né? Pela canção, né? Isso também faz parte, assim como tem a memória de infância, tem a memória de sabores, né? Tem a memória de bálsamo, que é a outra crônica que vem logo depois, né? A gente tem a crônica, a memória de sabores, né? E logo depois a gente termina de um lado e do outro começa a memória de bálsamo, né? Então tem também as memórias a partir das canções, né? Também poderia ter outra crônica aí, e chama aqui a atenção uma coisa bem significativa, né? Que a Claudiane conseguiu pegar, foi que está falando o tempo, assim, porque memória é o tempo, mas de que tempo é esse, né? E ela vai até a mitologia grega, né? Que é uma coisa que em literatura se usa muito, né? Sempre tem referências a Ilíada, a Odisseia, né? Qualquer relato de viagem, e tem muitos relatos de viagem, né, na literatura, remete à Odisseia, né, que é uma viagem, né? E, bom, e tem tantas... tem as tragédias, as mesmas comédias, né, clássicas, né, gregas, e está essa questão da mitologia, né, e como tem os mitos aqui, na Amazônia também, a gente tem nossos mitos aqui, mas isso, em literatura, se trabalha muito com os mitos gregos, né, e tem essa característica do tempo, como que os gregos diferenciavam dois tipos de tempo, né, que não tem característica própria, né, assim como o amor, né? Que o amor, você sabe, tem várias palavras, no amor mais ainda, tem várias palavras que a gente traduz por amor, né? E que em grego são, pode ser filia, HP, né? São várias, né? Vários tipos de amor, porque o amor pelo amigo é amor entre iguais, né? O amor erótico é o amor do desejo, aquilo que você deseja, mas não tem, né? E é outra palavra, né? O amor de pai, um amor incondicional do pai pelo filho, né? É outro tipo de amor. O amor para todos, né? É outro tipo de amor. A gente pode chamar facilmente em português de amor. Os gregos tinham uma palavra específica para cada tipo, né? E o tempo também, esse tempo que você quer medir, que controlar, né? E que às vezes está relacionado com o espaço, também há um tempo que você pode relacionar, por exemplo, com os sabores, né? Com os aromas, ou com a música, como eu estava falando. É uma outra maneira de você se relacionar com o tempo. E a Claudiane retoma isso rapidamente, claro que aqui não é a ideia é apresentar a crônica, mas já chama atenção, e fica aí quem se interessa ver isso, né? Qual é o tempo que está nas crônicas do José Andemir. Ele não está preocupado com o tempo de quem vai pegar um avião, né, ou mesmo ônibus para o FAM, né, para a universidade, ou que horas que começa a aula, que horas que termina a aula, está falando de outro tempo, né, e que a gente usa o mesmo nome, tempo, né, a mesma palavra, né, mas são... tem características diferentes, e os gregos tinham palavras diferentes porque são coisas, faz referência a uma percepção da nossa experiência, uma percepção desse nosso mundo, né? E que são próprias, que não é a mesma coisa, né? Então é bem interessante como Claudiane conseguiu perceber de que está falando do tempo, mas não é assim, falar do tempo, assim, mas que tempo, né? Ou seja, qual é a ideia de tempo
que está ali presente, né? Qual é a ideia de tempo, para usar uma palavra que em português, né, que é bem clássica em português, que é saudade, né? Qual é a palavra, qual é o tempo da saudade, né? É um tipo de tempo diferente do tempo de que horas que começa a aula, por exemplo, né? Que hora que a gente vai começar a transmissão, né? A saudade não tem calendário, né? Não tem relógio, né? Não tem compromisso assim, com o calendário, com o relógio, né? É outro tipo de tempo, né? Bem, esses aí são uns comentários que faço de certa maneira, para ressaltar o valor da pesquisa que está fazendo Claudiane, né? É bem interessante como ela não só apresentou cada semana uma crônica, como ainda mostrou que tem mais umas crônicas que estão relacionadas, né? No caso, Memória de Bálsamo. Então, se você for estudar, claro, você tem que fazer um recorte, porque tem um tempo, né? E você escolhe um assunto, né, para trabalhar. Mas a obra, só de apresentar rapidamente Memórias de Bálsamo, se referir a Memórias de Bálsamo, mostra de que, claro, dá para continuar essa pesquisa e tem muito mais coisas. Ela está dizendo para a gente que tem mais coisas, mas está mostrando que tem mais coisas e as possibilidades que tem, né, de continuar uma pesquisa, tanto com outras memórias, né, como, por exemplo, uma coisa assim já mais complexa, mais de uma pesquisa, talvez de mestrado, né, que seria estudar, por exemplo, a noção de tempo nas crônicas de José Demir, né? Já é outra instância em termos de pesquisa literária. Só agradecer mesmo a todos, né, que nos acompanham, e eu sempre vejo, né, que presentes todos os mesmos rostos, pelo menos as fotos, né, e é bom saber que elas estão aqui, né, os nossos colegas já nos acompanhando, e agradecer mesmo a Manuela, que também está aí, nos ajuda na nossa apresentação, na organização, e também ao senhor professor pela orientação, como eu já agradeci antes, né, pela orientação e disponibilidade, né, que o senhor tem com a gente, com nós, com o nosso PIBIC, né, para nos orientar e corrigir. É isso, agradecer a participação de todos e pela oportunidade. Somente. Obrigada. Esse é o nosso último encontro desse período, né? A gente trabalha na universidade, trabalha por semestre, né? Então estamos terminando o semestre e acaba também esse evento, né? Muito satisfeito pela apresentação tanto do Lucas quanto da Claudiane, né? E já fica o convite, porque em março vamos ter mais detalhes, vamos disponibilizar mais detalhes sobre o próximo evento relacionado com crônicas. Todo mundo sabe que eu também trabalho e tenho outros eventos com tradução, né? Eventualmente, falta tempo, né? Mas ideias também tem para fazer teatro, por exemplo, que eu gosto, que eu por algum tempo tenho pesquisado, né? Também uma área possível de a gente organizar um evento sobre teatro, né? Mas aí por enquanto estamos só pensando nessa possibilidade, tá? Muito obrigado, Claudiane, pela sua apresentação, tá de parabéns. Obrigado, Manuela, e obrigado a todos vocês que estão acompanhando, né, direto e que vão assistir depois o vídeo em YouTube, no nosso canal Aglaia Literária. Muito obrigado e até o próximo evento. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Claudiane.